Muito bem. Então vamos começar a nossa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, depois do livro de Juízes, a Bíblia nos apresenta o livro de Ruth, o livro de Ruth. E o livro de Ruth é um livro muito pequeno, tem apenas 4 capítulos, mas é um livro que tem uma história muito interessante. E é um livro que se passa dentro do período em que os juízes julgavam o povo de Israel, ou seja, era no período dos juízes, no período em que vigia aquela figura dos juízes. Os juízes, eles existiram como figura histórica em Israel entre a conquista da terra com o profeta Samuel e a instituição da monarquia com o rei Saul. Então, entre o período da conquista e o período da monarquia, nós temos aí algo em torno de 200, 250, 300 anos, que é o período em que nós tivemos essa época chamada época dos juízes. Os juízes eram homens que Deus, homens não, né? Eram pessoas que Deus levantava em Israel para conduzir o povo, né? Para conduzir no sentido de governar de maneira provisória, para conduzir no sentido de levá-los à guerra, né, contra os seus inimigos, e também para julgar as demandas que o povo apresentava. Por isso é chamado de livro dos juízes. Léo Martins, boa noite. Paulo, boa noite. Eu disse não homens, mas seres humanos, pessoas, porque nós tivemos uma juíza, que era a Débora. Mas vamos lá. No tempo dos juízes, que é esse período que vai entre a conquista da terra com Josué e a instituição da monarquia com Saul, nós tivemos a história de Ruth, né? A história de Ruth. A história de Ruth é, na verdade, a história de uma família, né? Uma família de judeus, de israelitas, né? Um homem, Léo Martins, já falei, né? Já cumprimentei você. Uma família de israelitas da tribo de Judá, né? Lindalva, boa noite. Da tribo de Judá, da região de Belém. Belém, mais tarde, só um detalhe, a tribo de Judá, e especificamente a cidade de Belém, mais tarde é o lugar onde vai nascer o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito curioso que isso comece na cidade de Belém e na tribo de Judá, a história de Ruth, porque ela tem muito a ver com a história de Jesus, né? É um livrinho perdido de 4 capítulos lá no Antigo Testamento, imprensado entre o livro de Juízes e o livro de Samuel, que é quando começa a monarquia, mas Ruth tem uma participação muito importante na história da revelação e da própria vinda de Cristo. Por isso que ele começa em Judá, tribo de Judá, e especificamente na cidade de Belém, onde daqui 1100 anos, né, possivelmente, vai nascer o nosso Senhor Jesus Cristo. Francimélia, boa noite. Então veja lá. Na cidade de Belém, da tribo de Judá, existia um homem chamado Elimeleque. Esse é o nome do homem, Elimeleque. E esse homem, Elimeleque, tem uma esposa que se chama Noemi. Então a coisa começa bem antes de Ruth, né? O livro de Ruth começa antes de Ruth. Começa com um homem chamado Elimeleque e uma esposa chamada Noemi. Algumas pessoas pronunciam Noemi, né? Enfim, mas vamos chamar de Noemi. E o Elimeleque e a Noemi têm 2 filhos. Os filhos se chamam Malom e Quilion. Então, uma família, né? Nada de especial. Elimeleque, o marido, a Noemi, a sua esposa, e 2 filhos homens, né? O Malom e o Quilion. E eles vivem na cidade, na região de Belém, na tribo de Judá. Mas aí, o que acontece? Existe um problema de fome na terra. Existe um período ruim
de agricultura, de cultivo de plantas e de criação de animais. E isso torna a vida das pessoas que viviam no campo muito difícil. Então, o Elimeleque e a Noemi, juntamente com seus filhos Malom e Quilion, eles vão para um outro país. Eles saem da região de Israel, né? Saem da região de Judá e vão para a terra de Moabe, que é mais ao sul de Israel, né? Mais ao sudeste de Israel, se você olhar no mapa. E aí a gente pode, o texto bíblico não fala, mas a gente pode deduzir que se eles têm um problema de seca e de fome e eles mudam, é porque naquela outra região, não é? A situação está mais favorável para a atividade de agricultura e a atividade de criação de animais. Então eles mudam, né? Para a região de Moabe, para as terras de Moabe, que é um outro país, por conta da seca e da fome que se abatia sobre o seu território em Israel. E quando eles estão vivendo nesse outro país, o que acontece? Os filhos, o Quilion e o Malom, eles se casam com mulheres moabitas, mulheres desse novo país para onde os seus pais imigraram, não é? Então, uma das mulheres se chama Orfa, né? E a outra mulher se chama Ruth. É aí que entra a figura de Ruth na história, né? Então vamos nos situar. E quem chegou agora? Né? O Viana chegou agora. Vamos lá, vamos nos situar. Né? O Elimeleque e a sua esposa Noemi são da terra de Judá, moram na região de Judá, são da tribo de Efraim, tem 2 filhos, Malom e Quilion, mas em razão de um problema de fome e de seca na terra de Judá, eles emigram para um outro país, para a terra dos Moabitas. E lá, os seus filhos, né, já adultos, se casam com mulheres moabitas, né? Uma mulher se chama Orfa e a outra mulher se chama Ruth. Então, quem é Ruth? Ruth é nora desse casal, não é? Do Elimeleque e da Noemi. Acontece que, com o passar do tempo, nas terras de Moabe, o Elimeleque morre. O Elimeleque morre. E a Noemi fica viúva. E depois disso, os filhos da Noemi morrem também, né? Morrem o Malom e o Quilion. E com a morte deles, como é que fica essa família? Fica a Ruth, que é a viúva do Elimeleque, e as suas 2 noras. Olha que interessante. A Noemi perde o marido, porque morre, e perde também os 2 filhos. Então ela fica sozinha, não é, com as noras. E aí tem uma coisa curiosa, nós estamos num mundo que é mais ou menos 1100 anos antes de Cristo. 11 séculos antes de Cristo, não é? A condição da mulher nessa época, sobretudo de uma mulher viúva, sem filhos que possam cuidar dela, é uma situação extremamente difícil, extremamente adversa, né? Então, muito possivelmente, era uma mulher que estaria destinada a uma situação de mendicância, né? Mariana, Jaqueline, bem-vindos, né? Então, a Noemi está viúva, porque o Elimeleque, seu marido, morreu. Não tem os filhos que possam cuidar dela, porque os filhos, o Malom e o Quilion, morreram. Então, ela só tem as 2 noras. Então, são 3 mulheres viúvas, sendo que a Noemi, possivelmente, por ser a... Juliana, boa noite. Por ser a sogra, Noemi já é uma mulher mais velha, mais idosa. Então, é uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, qual é a ideia da Noemi? A ideia da Noemi é mandar essas filhas, essas noras, melhor dizendo, de volta para a casa dos seus pais. E é o que elas vai dizer. Porque, olha só, ela vai dizer aqui em Ruth, capítulo 1, e vai dizer o seguinte: Noemi disse às suas noras: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, porque já sou muito velha para ter marido. Ainda
quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Então, ela pede às suas noras, Noemi pede às suas noras, para que elas voltem para a casa dos seus pais, na terra de Moabe. Elas eram moabitas, não é? Eram estrangeiras, e elas eram ainda mulheres jovens, elas teriam a chance de ter um outro casamento, cada uma delas, né? E o que acontece com isso? A Orfa, uma das noras, volta, abandona, deixa a Ruth e volta para a casa dos seus pais, né? Vai tentar viver a sua vida, vai tentar ter um outro matrimônio, etc. Mas Ruth, que é nora também de Noemi, o que a Ruth faz? A Ruth se afeiçoa a Noemi e diz que não vai deixá-la, não é? Ela se casou com o filho de Noemi. O filho de Noemi morreu. O marido de Noemi morreu. E ela agora, como nora, viúva, não vai deixar a sua sogra, também viúva, na situação de penúria. Então, de certa forma, a Ruth se vê aí como que obrigada a cuidar de sua sogra, a acolher a sua sogra, e mesmo que ela mesma, ela própria, como mulher viúva, esteja numa situação de vulnerabilidade, maior vulnerabilidade é a da sua sogra, porque é uma mulher viúva e idosa. E aí, a Ruth vai usar umas palavras, não é? Que são muito bonitas. Eu me lembro disso há muito tempo. Ela diz assim, quando Noemi diz a Ruth, Ruth, a tua cunhada, Orfa, foi embora. Então eu sugiro que você também vá embora. Você é jovem, você ainda pode ter um marido. E aí Ruth disse assim, não me instes para que te abandone. Porque, e aí vem um texto muito bonito de fidelidade entre essas duas mulheres, né? Ruth diz, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Então, Ruth, que é uma moabita, que estava casada com com o filho de Noemi, não é? Como ele morre, ela se sente na obrigação de tratar e de acolher e cuidar de sua sogra, inclusive abrindo mão da sua história, abrindo mão de sua religião, abrindo mão de sua cultura, para se integrar na cultura, na história e na vida da sua sogra, Noemi. E aí, com isso, Noemi aceita essa companhia, essa amizade, essa fidelidade da nora, e elas voltam para Israel. Por que elas voltam para Israel? Elas tinham emigrado, né? O Elimeleque e Noemi antes tinham emigrado para Moabe por causa da seca, mas elas ficam sabendo que Israel voltou a ter pasto, voltou a se cultivar animais, então elas voltam, e porque lá elas terão mais chances de vida. Quando elas voltam, o que acontece? Elimeleque, que era o marido de Noemi, ele tinha um parente, um homem que era seu aparentado, que era um homem muito rico, chamado Boaz, não é? Chamado Boaz. E elas chegam na época da colheita da cevada. E aí tem uma coisa interessante. Na lei de Moisés, coisa que nós lemos lá no livro de Levítico, existe uma regra, existia uma determinação dada por Moisés, que era o seguinte: quando o israelita estava fazendo a colheita, qualquer que fosse a cultura, qualquer que fosse o cultivo, aquilo que caía no chão, né? Ele está lá colhendo, por exemplo, trigo. O trigo que caía no chão, ou ele estava colhendo cevada. A cevada que caía no chão, você não voltava para buscar, você não voltava para tentar recuperar aquilo que aparentemente foi desperdiçado. Porque essa parte da colheita que caía no chão era para os pobres da terra, era para os estrangeiros, para os vulneráveis, para os mendigos, os desvalidos. Então, Ruth e Noemi, sabendo que Boaz é um homem rico e que está na época de colheita de cevada, elas vão para os campos de Moabe. Desculpe, Moabe não, perdão. Boaz, eu vou repetir. Ruth e Noemi, sabendo que Boaz, o parente do seu
do Elimeleque, né? Do marido de Noemi. Era um homem rico e estava na época da colheita da cevada. Então elas vão para os campos de Boaz para exatamente fazer vamos dizer, apanhar as espigas, apanhar o pouco que cai durante a colheita, né? E aí, enfim, a Ruth, que é a mulher mais jovem, vai fazer essa colheita. A questão é que, enquanto ela vai fazer essa colheita, ela encontra o Boaz. Ela encontra o Boaz. E a história delas, né, de que Noemi e Elimeleque tinham ido para Moabe, e lá em Moabe eles viveram um tempo, os filhos se casaram, mas o Elimeleque morreu, os filhos morreram, e elas ficaram, sogra e noras, em dificuldade, e Ruth e Noemi voltam para as terras de Judá. Essa história já tinha corrido, né? Muita gente já sabia e muita gente tinha certa compaixão de Noemi e da sua nora Ruth. Então, o próprio Moabe, que é o parente, né, daquela família e que era um homem rico e fica sabendo da história, ele próprio conversa com Ruth, uma conversa assim meio amigável e tal, e permite que ela continue fazendo a colheita. Ele até chega. Tem uma situação muito marota que eu queria que você entendesse, porque a conversa que o Boaz, desculpe, o Boaz tem com Ruth é uma conversa assim muito delicada, entendeu? Ele fala com Ruth, o Boaz fala com Ruth com muita atenção, até com certo nível de carinho. No mundo de hoje, nós diríamos que ocorre até uma espécie de um clima entre eles, né? O Boaz é um homem solteiro e rico, e a Ruth era uma mulher jovem e viúva, e possivelmente uma mulher atraente. Então a conversa é até assim meio sedutora, meio de sedução. De tal forma que o Boaz até diz para os seus empregados: olha, ela está colhendo aquilo que cai da colheita como manda a lei. Mas faça o seguinte, deixe cair mais, para que ela colha mais ainda. Então, está rolando até um clima entre eles. Então, ocorre essa conversa e durante esse todo dia, a Ruth vai colhendo um pouco de cevada e o que as pessoas deixam cair. Ao final do dia, ela volta e se encontra com a sua sogra, não é? E aí a sua sogra pergunta como é que foi o dia dela. Então, ela conta a história e a sogra fala: olha, ele é um homem rico e ele é o nosso remidor. Aí vem uma questão da lei mosaica que a gente precisa explicar. Existia a seguinte situação: o Elimeleque, marido de Noemi, tinha uma terra, não é? Acontece que o Elimeleque morreu e os seus filhos morreram sem herdeiros. Então era preciso gerar herdeiros para essa família, certo? Pagar as dívidas deste homem para que a herança fosse transmitida aos herdeiros, certo? E para que eles tivessem descendência. Porque a bênção de Deus no tempo do Antigo Testamento era ligada, vinculada à ideia de propriedade e descendência, bens e descendência. Então, quando uma pessoa, um homem morria sem filhos, não é? O parente mais próximo, a começar dos irmãos, depois os primos mais distantes, tinham de assumir aquela viúva enfim, para ter filhos por ela, para que a herança se transmitisse a esses filhos. A mulher sozinha não tinha direito à herança, ao direito de herança. Então, o Boaz é o parente mais próximo de Noemi. E aí, o que acontece? Como os filhos de Noemi morreram, o Quilom e o Mailom, alguém teria de se casar com Ruth para poder receber a herança de Elimeleque. Só que elas estavam privadas da herança justamente porque ela não tinha filhos. Então, a nossa amiga Noemi vai bolar um plano de sedução muito curioso. Ela vai dizer o seguinte a sua nora, a Ruth, né? Olha, Ruth,
O Boaz é o nosso remidor, é o nosso parente mais próximo. Então você vai fazer o seguinte: você vai tomar banho, você vai se ungir, você vai se vestir com um belo vestido e você vai para a tenda do Boaz. O Boaz é o nosso parente mais próximo. O Boaz é o nosso remidor. Então você vai criar um clima de sedução para com o Boaz. Não com essas palavras, né? Mas ela diz: lava-te, unge-te, veste os teus vestidos e desce a eira, e deita-se aos pés de Boaz. Então, o que acontece? A nossa amiga Ruth, então, se arruma, se perfuma, bota as suas roupas bonitas, veste um vestido bonito e espera o Boaz comer, beber e ficar farto de vinho. O Boaz entra lá na sua tenda e enquanto o Boaz está dormindo, ela vai para lá e se deita aos pés do Boaz. O que você tem aí? Você tem um certo clima de sedução mesmo. De modo que o Boaz acorda de madrugada e encontra uma mulher jovem e bonita deitada aos seus pés na sua tenda. E aí ele pergunta: quem é você? E aí ela conta a história. Né? Ela conta a história de que ela é Ruth, de que ela é viúva, né? De que ela é nora de Noemi, e como ele é parente do marido de Noemi, ele é o remidor. Né? Ou seja, ele tem o direito de desposá-la para receber a herança, e sendo ele um homem rico, ele vai ficar mais rico ainda e vai ganhá-la por esposa. O clima de sedução não fica ali. O texto bíblico não diz se eles fizeram alguma coisa, mas deixa transparecer que houve uma certa atração. Não é? O Boaz gostou da moça, gostou da Ruth e gostou da proposta. Só que aí o Boaz traz uma novidade. O Boaz traz uma novidade. O Boaz diz o seguinte: existe um parente mais próximo do Elimeleque, mais próximo do que eu. E, portanto, o direito de remissão é dele. O direito do levirato é dele. E o Boaz era uma espécie assim de vice, né, de segundo lugar, porque era pelo grau de parentesco. O parente mais próximo é quem tinha o direito de se casar com a viúva e receber os bens de herança. Mas aí o que acontece? O Boaz quer ficar com a Ruth, não é? Ele fazia a remissão, mas existe um parente mais próximo. Então ele promete a Ruth que no dia seguinte pela manhã ele vai falar com este homem para saber se este homem quer exercer o seu direito, a sua prerrogativa de ser o primeiro, né? A fazer a remissão, não é? Ou seja, a se casar com a viúva, receber os bens que ficavam meio que bloqueados e assim tocar a vida. E no dia seguinte, né, isso está lá no capítulo 3 para o capítulo 4 de Ruth, já terminando o livro, ele vai para a porta da cidade, que é onde se estabeleciam os negócios, e aí o homem passa, o parente do Elimeleque passa, o nome não é citado, e o Boaz vai até ele e conta a história. E diz: olha, o Elimeleque morreu, os filhos do Elimeleque morreram, hoje nós temos a mulher do Elimeleque como viúva e a nora viúva. Então, é preciso pagar as dívidas do Elimeleque, receber os seus campos como herança, mas é preciso se casar com Ruth. Por quê? Porque ela é viúva do filho do Elimeleque sem filhos. É preciso casar-se com ela para gerar filhos pelo filho do Elimeleque. Né? E aí o camarada, o parente mais próximo diz: não, então eu não quero. Então se for para receber o campo, tudo bem, mas me casar com Ruth eu não quero. Então o direito é seu. Eu estou cedendo o meu direito a essa herança para você. Eles tinham o texto bíblico vai trazer uma coisa curiosa. Quando os homens faziam um negócio dessa forma, aquele que cedia o seu direito ao outro tirava o sapato e entregava ao parente, né, um pouco mais distante. E o Boaz faz isso em torno de 10 anciãos, né, 10 pessoas que vão testemunhar
esse ato, porque é um ato, é uma coisa meio jurídica, né? Exerce uma questão, está em torno de um exercício de uma questão de direitos, né? Direitos e deveres, né? O direito de herança, os deveres de pagar a dívida, o dever de se casar com a viúva, né? Então existe uma relação aí jurídica, então ele leva testemunhas para testemunhar esse negócio jurídico. Pois bem, então ele recebe o sapato do sujeito, que é a prova de que ele abriu mão do seu direito, e aí ele se volta, então, e dá a notícia boa para Ruth, não é? Ou seja, ele agora, como um parente um pouco mais distante, passou a ser o primeiro a ter o direito de assumir a herança do Elimeleque, pagar as dívidas, receber os campos e se casar com Ruth. E ele se casa com Ruth no final das contas e termina a história aí, e eles foram felizes para sempre. A questão toda é a seguinte: qual a importância da história de Ruth? Não é? Que é uma história muito curiosa, é bem curtinha, não é? Começa com a fome em Judá, a imigração do Elimeleque e Ruth, o casamento dos filhos deles com estrangeiras, com mulheres moabitas, a morte de todos os homens, né? Morte de Elimeleque, morte dos filhos do Elimeleque. Ruth despede as noras, mas... Perdão. Noemi despede as noras, mas Ruth prefere ficar com ela. Elas voltam para Judá, voltam para Belém, e lá encontram o Boaz. E aí você viu, como eu expliquei aqui, Noemi cria uma situação assim de criar um clima de sedução, de certa sensualidade, de certa atração, não é? Entre Ruth e Boaz. Mas isso porque durante a colheita naquele dia, o próprio Boaz já tinha visto a Ruth e já tinha começado uma conversa com ela, assim, uma conversa um tanto bem de interesse mesmo, né? Percebe-se bem de interesse. E aí, depois, a Noemi vai criar o ambiente para Ruth ir até lá e fazer aquele clima de sedução, não é? O camarada comeu, bebeu, tomou vinho, tá lá meio alto, não é? E aí foi se deitar e a Ruth vai para lá como um inocente que não quer nada, né? E se deitou sob os seus pés, né? Enfim, e aí tem um desenlace todo e eles terminam se casando. Muito bem. Qual o papel de Ruth na história bíblica? Vamos lá. Primeiro ponto. Ruth é uma estrangeira, é uma moabita, que, em razão do infortúnio de ter perdido o marido, assume a nacionalidade, a religião e a cultura de sua nora. Existe da parte de Ruth também uma grandeza de coração daquela mulher jovem que, mesmo sendo jovem, não quer abandonar a sua sogra numa situação de vulnerabilidade. Então, existe aí um ato de amor e de caridade de Ruth para com a sogra. Não é isso? Esse é um ponto. Segundo, do ponto de vista de Deus, o que Deus quer nos ensinar, não é? Por meio de Ruth e da história de Ruth com a Noemi, é de que uma pessoa estrangeira, que é a Ruth, a moabita, faz um grande gesto, um grande ato de amor em favor de uma pessoa israelita, que é a sua sogra Noemi, e integra, não é, o próprio grupo, o próprio povo israelita, mostrando aí que a salvação, essa é a ideia, a salvação é para todos os povos e não só limitada a Israel, não é? Por quê? Porque a promessa de Deus é de que o Messias viria. E Israel, o povo israelita, tinha muito aquela ideia de que o Messias, de que o Salvador viria para eles próprios. Mas não, o Salvador é para toda a humanidade. E o fato de uma estrangeira integrar o clã de Israel, o povo de Israel, é um sinal disso. Porque isso vai levar a uma coisa muito curiosa. Ruth e Boaz terão um bisneto. Ruth e Boaz terão um bisneto que será ninguém menos que o rei Davi. Olha que interessante. Desse casamento de Boaz com a moabita Ruth, vai nascer
um homem chamado, um rapaz, um menino chamado Obed. Esse Obed, mais tarde, vai gerar o Jessé. E o Jessé vai ser pai do rei Davi, de Davi, que vai reinar por volta do ano 1000 antes de Cristo. E Davi é o sujeito que vai fazer daquelas 12 tribos de Israel uma grande potência, um país rico, um país desenvolvido, ou seja, o período mais glorioso do povo de Israel é sob o reinado de Davi. E quem é Davi? Davi é bisneto de Boaz e de Ruth, ou seja, o gesto de amor de Ruth faz dela a bisavó do grande rei que vai fazer de Israel uma grande nação. Isso mostra para o povo de Israel, nesse passado, não é, a ideia de uma certa caridade para com os estrangeiros. E mostra para nós, né, nessa nossa época da igreja, de que a salvação é para todos. E aí, quando você lê no capítulo 1 de São Mateus, aí vamos lá no Novo Testamento, no capítulo 1 de São Mateus, no versículo 5, você vai perceber o seguinte, que Boaz e Ruth, nesse casamento de Boaz com a estrangeira Ruth, com a moabita Ruth, eles se tornam antepassados do próprio Cristo, segundo a carne, claro, né? Ou seja, Maria e José são descendentes de Davi e, portanto, descendentes de Ruth e de Boaz. Então, em Mateus 1,5, que é a genealogia de Jesus, está aqui, né? E Boaz gerou de Ruth Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E aí, na sequência da genealogia, quando você chega no 16, não é? E tem um camarada aqui chamado Jacó, que gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, a história de Ruth nos traz essa lição. Da parte dela, pessoalmente, a ideia do amor, a ideia da entrega, a ideia do cuidado. Né? Da parte da própria história da revelação, a ideia de que a revelação é para toda a humanidade. A ideia de que a vinda de Cristo, a revelação de Deus, é para toda a humanidade. Então, era isso. Esse é o pequeno livro de Ruth. A pequena história de Ruth. Uma história muito bonita, uma história muito interessante. Tá certo, pessoal? Então, vamos ficar por aqui. Nossa live hoje vai ficar só aqui com 30 minutos mesmo, porque o livro de Ruth é pequeno, mas continuamos firmes, não é? Vamos ler o livro de Ruth na próxima semana, a partir de amanhã. Então, você que está no programa de leitura bíblica, já sabe, vamos ler os 4 capítulos do livro de Ruth durante essa próxima semana, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima live no sábado que vem.